A paz do Senhor a todos. O pastor Anderson e o Sete estão a caminho, soube que o pastor Anderson vai voltar 2.0 do seminário que eles estão, vai voltar poderento. Vamos ver, já chegaram, será? Ah, é? Então tá. Mês de maio nós tivemos, tem sido mês, ao menos no convívio que eu estive, nas congregações, testemunhos pessoais, tem sido o mês que eles falam muito das mães. Eu quero dar uma largada no assunto hoje à noite e gostaria de falar um pouquinho sobre a influência que nós temos sobre filhos. Fala-se tanto de mães, a gosto de pais, mas nós não entendemos o poder e a influência que nós temos sobre filhos. E para isso vamos abrir Josué, capítulo 4, versículos 5 a 7. Josué, capítulo 4, versículos 5 até 7. No telão, vou ler do que está na tela. E disse-lhes: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha a cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos perguntarem: que significam essas pedras? Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas e essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. O texto é muito simples, vamos voltar, não vamos espiritualizar levianamente um texto. O que aconteceu? Eles tinham atravessado o Mar Vermelho, vivido anos e anos no deserto, muitas experiências, derrotas, algumas vitórias, e agora estavam por entrar na terra. E ao tentar entrar na terra, eles tinham um rio que a princípio não é grande. Segundo dizem os historiadores, não é um rio tão grande. E esse rio, chamado Jordão, ele estava na sua cheia. E agora eles tinham que passar com gado, crianças, e não tinha como. Josué, ele ora, Deus diz para ele: a minha presença, a arca, sempre é símbolo da presença de Deus. Quando a presença de Deus entrou naquele obstáculo, naquele problema, o problema se abriu. O obstáculo se abriu. E aquilo que os impedia, agora não impedia mais. E eles atravessaram a pé seco, quer dizer, sem água, o leito sem água. E Deus pede para Josué o seguinte: Josué, tem teólogos que dizem que foi tanto o povo, os sacerdotes, quanto Josué, que fizeram 2 pilhas de pedra. Ele disse: cada um pegue uma pedra nos seus ombros
E quando saírem, vocês amontoem essas pedras e deixem ali como um memorial. Uma estátua, eu preciso fazer essa diferença. Uma estátua é uma estátua. Quando você chega em Porto Alegre, tem a estátua do gaúcho, do laçador. Agora, quando você faz daquela estátua, é uma estátua. Quando você escreve a história embaixo, o porquê da estátua, o que aconteceu para essa estátua existir, você tem um memorial. Memorial é para que de geração em geração saibam do que aconteceu. Este era o pedido de Deus, porque uma experiência, por exemplo, aqui eles me deram esse copinho d'água para beber, muito elegante. Toda vez, eu posso orar o quanto quiser, mas se eu inclinar demais, sempre vai vazar. Cientificamente. Agora, uma experiência, tu não consegue duplicar, replicar. Uma experiência não é possível ser repetida, porque ela é única para aquele momento. A próxima experiência vai ser única para o próximo momento. Os sentimentos, as impressões, o significado, ela é única. Uma experiência é única. Ora, não daria para replicar para as futuras gerações a experiência do atravessar o mar, mas daria para reviver na memória, se houvesse um sinal, um memorial, tipo uma estátua. Não sei se colocaram um monte, isso daí, ó. E olha o que o texto diz. Eu gosto, temos que ler com cuidado. Quando vossos filhos no futuro perguntarem dizendo, cuida, eles não perguntarão o que significam essas pedras. A Bíblia diz, o que vos significa estas pedras? Então lhe direis. Para reviver uma experiência, nós não conseguimos duplicar a experiência, mas a lição, o sentido, o significado, o aprendizado, isso eu posso contar para a próxima geração. O que vos significa essas pedras? Então lhe direis, as águas do rio Jordão se partiram ao meio quando a arca do Senhor entrou. Ficou claro? Muito bem. Primeira questão que eu quero levantar hoje à noite, eu tenho duas perguntas. Primeira pergunta, quando vos perguntarem? É muito interessante, a curiosidade de uma criança, principalmente a criança muito ativa, elas amam fazer perguntas. A curiosidade é o potencial daquela criança. Quanto mais curiosa a criança for, maior é o potencial daquela criança de desenvolver. Poucas crianças desenvolvem no silêncio. Criança é curiosa. No futuro, Deus previu que os filhos perguntariam qual era o significado, porque a curiosidade é a maneira de eu sair da confusão. Toda vez que nós ficamos confusos com algo, a tendência natural nossa é perguntar, é fazer a pergunta: o que é isto? O que significa?
Para que isto? Para onde isso vai nos levar? E essa era a pergunta. Nós vivemos dias interessantíssimos. Nós vivemos dias em que uma nova geração é apática. Vocês já notaram? Desinteressada. Uma nova geração que já não pergunta mais para nós o que significa as experiências que nós trouxemos, que nós vivemos, que nós aprendemos das adversidades da nossa vida. Dizem os entendidos, os sociólogos, porque a nova geração tem mais informação do que nós, porque cada geração acredita que o que eles entendem é o todo, que não precisam aprender mais, eles têm a sua própria interpretação da vida, porque não aceitam as nossas experiências. Mas a verdade é que eles também não estão tirando do Jordão deles, da travessia, as suas pedras. Eles não estão fazendo um memorial para que fique por uma próxima. Eles são bons em contestar a nossa experiência. Eu entendo, porque muitas vezes uma geração é tão diferente da outra. Eu estava agora ali sentado, falando com Adair, nosso irmão que pastoreia ali o Bom Pastor, a congregação do Bom Pastor. Estávamos falando há 100, no máximo 150 anos atrás, nossos antepassados estavam atrás de uma junta de boi, com um arado, de aqueles simples, de uma só pá. Hoje em dia, 150 anos depois, a evolução é tão grande, o leito da vida mudou tanto, que as máquinas hoje não precisam mais de manobrista. As máquinas modernas, elas são ligadas via satélite, tu manda para o satélite o mapa da tua terra, e lá tem a placa-mãe dentro da máquina, liga via satélite, e a máquina sozinha vai até o fim da tua terra. Ali exatamente ela é teleguiada para voltar, e assim ela faz todo o trabalho numa fazenda sem precisar da intervenção humana. Uma mudança muito radical. E muitas vezes as mudanças da vida fazem com que gerações não consigam mais conversar, não consigo mais se entender, porque uma geração fala, tudo tem outro significado. Veja vocês, se você entrar no Google, a Ponte do Sol Nascente, pesquisa, foi no país de Honduras, aqui na América Central. Era um local lamacento, e o país queria ligar duas regiões. Eles mandaram vir técnicos do Japão, custou uma fortuna. Engenheiros técnicos bolar como construir uma ponte naquele terreno, para que duas regiões pudessem se conectar. Eu não tenho certeza se foi pouquinho antes ou logo depois da inauguração, deu uma enchente tão grande no país, que mudou o leito do rio. E lá está uma ponte, sem sentido nenhum. O leito que passava por baixo, agora passa do lado. Não tem mais a razão para aquela ponte. E muitas vezes nós vivemos isso, dentro da nossa própria casa. Nossos filhos, eles têm uma visão de mundo
tão diferente de nós. Todos têm um significado tão diferente do que na nossa época, que muda o leito na vida deles. E a ponte que nós tentamos fazer não faz mais sentido, não é útil, não comunica nada para eles. E gerações ficam sem conversarem, sem se dialogarem. Porém, a curiosidade dos filhos permanece. E aí eu quero ajudar a nós pais, nesse mês das mães, mas homens, vamos entrar junto no barco. Primeiro grande pensamento: filhos curiosos, eles perguntam por um modelo. Quando filhos já não perguntam mais, nós temos que ter essa sensibilidade e sentir que eles estão crescendo à parte de nós. Tudo que você fizer não vai fazer sentido para eles. O melhor do que tu fizer, o que te custar muito, não faz sentido para eles, porque mudou o leito do rio. O progresso muda o leito das coisas. O que era correto ontem, não necessariamente é correto hoje. O que era moral ontem, não necessariamente é considerado moral hoje em dia. O que era um comportamento ético há alguns anos atrás, não significa nada hoje em dia. Novos valores estão nascendo. Uma nova geração que começa a se comportar de um jeito que não significa nada para nós. Para eles é grande, para nós não tem sentido nenhum. Mudou o leito do rio. Os tempos mudaram. E é muito importante isso. Em primeiro lugar, nós temos que entender: Deus é um Deus que ama falar. Parece simplista o que eu estou dizendo, mas Deus tem prazer em falar. No capítulo 1, Isaías diz, no linguajar simples: venham, eu até anotei, discutam este assunto comigo, venham, arrazoemos, de razão, de pensar, pensem comigo, vem discutam. Deus convida o seu povo, que naquela época estava desinteressado, ele convida: venham, levante o assunto comigo. Mas Deus não vai ouvir, porque são tudo pecador, pastor. Mas Ele mesmo continua: e mesmo que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão brancos como a lã. Isso quer dizer, pelo menos tenha disposição de falar comigo. À medida que tu me conhecer, a mudança vai acontecer em você. Deus tem prazer. A nossa maneira de falar, muitas vezes, nos impede de acreditar que Deus gosta de falar conosco. Por quê? Porque quando nós falamos com crianças, nós mais ou menos falamos dando ordens, ou repreendendo, ou fazendo pouco caso dos assuntos deles, das curiosidades, porque nos atrapalham. Porque nós, adultos, achamos que o nosso mundo é mais importante. Mas a criança, ela está explorando, ela quer entender o que significa para você o que você está fazendo. Para ela ainda não significa nada. O que você faz cria cor, vida, sentido.
Quando você, como imagem de Deus, representa Deus e fala. Quando vossos filhos perguntarem o que vos significam essas pedras, então lhe direis. Quando um filho te pergunta o que significa o que você está fazendo, o que você tem a dizer para o filho, para a filha? Cala a boca, não me atrapalha. Isso não é coisa para criança perguntar, tu não tem vergonha. É por aí? Ou você consegue abrir o coração teu e diminui o assunto do tamanho daquela criança e permita que aquele coraçãozinho se alargue um pouquinho mais. Olha como Deus tem prazer em falar com o ser humano. Não coloque na tela. Mas Gênesis 18, você lembra daquele texto que o Jeremias gosta de pregar no Velho Testamento, né? Onde Deus vem e visita Abraão e leva Abraão até um local onde ele vê a Sodoma e Gomorra. E ali Deus começa a falar. Cuidem, leiam, vamos ouvir, aliás, agora nessa perspectiva. Então o Senhor falou consigo. Olha a maneira como o autor da Bíblia coloca. Deus falou consigo. Ocultarei eu a Abraão o que planejo realizar? Abraão será pai de uma nação grande e poderosa, e por intermédio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Portanto, porque Deus sabia que no futuro o que aconteceria, eu o escolhi, cuida, para que instrua seus filhos e todos os seus descendentes acerca de conservarem o caminho do Senhor. Deus escolheu ele para que ele instruísse. O que é instruir? Falar. E daí diz o versículo mais abaixo, versículo 20, então compartilhou o Senhor com Abraão. Abraão, as acusações, os gritos contra Sodoma e Gomorra são tantos e tão expressivos, o seu pecado é grave demais. Por que há necessidade de falarmos? Por que isso? Não dar ordens, falar de igual para igual. Desça no nível da criança que Deus colocou na tua frente. Se é pequeno, se é médio, se é jovem. Às vezes tem uns barbados que nem nós, ainda com atitude infantil. Por que é necessário falar? Porque, veja você, um exército, por exemplo, ele defende um território com armas. Mas o ser humano, ele se defende da ignorância com palavras. Por que isso é tão pesado? João capítulo 1, eu acho que é versículo 12 a 14, ninguém viu a Deus, mas o seu unigênito o revelou. Quem é o unigênito? Nunca alguém viu Deus, mas Deus se revelou por alguém cuja vida era a palavra. Deus se revela por palavras. Palavras têm peso. A palavra que eu escolho para dizer algo
tem um peso, cria uma imagem na pessoa que ouve. Ela pode não entender o rebuscado da minha fala, mas ela cria uma imagem e dá uma direção na vida dela. Porque Deus não deu revelação para todos os futuros filhos de Israel acerca da travessia do Mar Jordão. Porque Ele queria que a geração antiga estivesse ligada com a nova pelas palavras. Façam um símbolo, deixem lá. E quando perguntarem, papai, o que significam essas pedras para ti? Ah, meu filho, eu vou te contar a história. Te lembra o vovô, te lembra o bisa? Quando ele estava vivo, ele contou para nós, quando eles vieram lá da escravidão que Deus livrou eles tiveram que atravessar esse rio. Capaz, papai? Sim, e o rio estava cheio, eles não tinham ponte, e daí eles entraram com a arca, e quando a arca entrou, uau! E a criança ela fica assim imaginando, a gente não sabe o que, mas cria uma imagem de quem Deus é. Deus começa a se tornar pessoal. A criança vai imaginar Deus diferente de você, diferente de mim. Mas ela precisa ter a sua experiência, não a nossa. A nossa é nossa. Os filhos, eles precisam chegar no ponto de perguntar, papai, por que vocês falam aquelas palavras esquisitas quando estão orando? Mamãe, por que a senhora chora quando ora? A senhora está triste? Papai, por que o senhor não quer que a gente fale com o senhor quando o senhor lê aquele livro? Papai, por que vocês não, como todo mundo? Nossos filhos precisam perguntar se é que nós queremos fazer uma ponte. Até mesmo quando na mudança cultural tão grande, quando muda o leito do rio. Papai, por que vocês construíram essa ponte e não tem água? Ah, meu filho, antigamente não era assim. O rio passava por aqui. E o que aconteceu, pai? Ah, deu tanta chuva, filho, que o leito foi para lá. E aqui ficou esse símbolo que um dia nós usávamos para atravessar dessa terra seca para lá. Tem que fazer sentido para eles. Quem vai contar, senão nós? Quem vai contar? O pastor Olavo? Os pais, eu e você, é nós que contamos para os nossos filhos o que Deus fez na nossa vida, do jeito que nós experimentamos. Agora não caia no erro, como Saul, sem entendimento, achando que a sua armadura serviria em Davi. Quando Davi teve que lutar as suas guerras, da sua geração, ele era bem mais novo do que Saul, do seu tempo. Davi até tentou, mas não deu certo, aquele negócio não era dele, não foi feito para o corpo dele, ele largou aquilo e disse, pelo amor de Deus, eu não quero, deixa eu ficar só com a minha funda
meu budoque, minha funda e as pedrinhas que eu vou escolher. Mas você não vai vencer ninguém dessa maneira. Para Davi, ele tinha fé suficiente que ele alcançaria os propósitos de Deus do seu entendimento. Filhos, eles precisam ouvir. Vocês sabiam, isso eu ouvi gosto muito, ele já falecido, é um rabino. Ele um dia, ele era muito erudito, porque eu tinha interesse, eu nunca estudei, quer dizer, eu estudei, mas eu fui péssimo no seminário em hebraico, nunca gostei de hebraico. Mas ele estava explicando, e por isso eu escutava ele, porque ele explica muito sobre a língua hebraica. E ele estava explicando algo numa palestra dele. O hebreu não tem a palavra obedecer no vocabulário. Nós temos. Porque nós fomos criados para dividir tudo. Por exemplo, você ouve, isso é um ato. Obedecer, nós separamos. Por exemplo, hoje em dia, você pega um guri que nunca teve negócio, sempre viveu, talvez, às custas do papai e da mamãe, mas tem 2, 3 faculdades em economia, se dá uma sala de aula para ele ensinar economia. Nunca praticou. No Oriente, isso não funciona. Tem autoridade quem vive, quem pratica, não só quem conhece. Então, para o hebreu, a palavra é escuta, ou no português, ouve, ó Israel. Escutar serve para obedecer, escuta. Nós também, os velhos principalmente, né? Antigamente se falava, guri, tu não vai me escutar? Isso quer dizer, tu não vai me obedecer? Filhos precisam, porque Deus se revela pela palavra. Sabe, hoje em dia, eu quero só, não quero criticar, eu quero só comparar gerações. Eu fui muito zombador, o pastor Olavo é testemunha. Eu ri muito dos antigos. Mas algo sempre me impressionava. E eu batia a continência. Os antigos, eles sabiam quando eles tinham aceitado a Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. Eles sabiam falar um pouquinho quem eram, e daí, naquele dia, eu aceitei a Jesus. E daí eles contavam, até o dia, e começavam a chorar, quando tinham descido as águas, como um testemunho público. Eu ficava impressionado, pensando, interessante, como essa experiência tocava os sentimentos daquela geração antiga. Porque para eles era uma coisa, era precioso, porque eles sabiam da perseguição, da exclusão que seguia o ato de obediência. Porque ouviram, obedeceram, e para eles era algo. Quando eu ouvi o Evangelho, e eu ouvi essas pessoas, eu não entendi o batismo, mas porque eu via neles que aquele ato era tão sério, tocava tanto neles. Eu lendo na Bíblia, eles, olha só, está escrito isso.
eu associava com o que eu tinha ouvido da velha geração. Mesmo sem saber explicar, sem entender, mas a seriedade do que eles viveram era transmitido e eu captei. Porque o conhecimento vem pelas palavras que nós ouvimos. Agora, último pensamento. Jesus protestou contra a sua geração. Vocês sabiam que Jesus fez um protesto? Mateus capítulo 11 tem um encontro muito interessante. Jesus protesta contra a sua geração. Ele diz: a que compararei essa geração? São como crianças sentadas nas praças. Nós tocamos música alegre, louvores e música de festa, e não se alegraram. Cantamos melodias mais tristes, mais melancólicas, mais de tocar a alma, e não choraram. E daí ele entra na desculpa que eles davam acerca dele e acerca de João Batista. E daí Jesus conclui com uma máxima. Ele diz: mas a sabedoria de cada geração, de cada um, é justificada nos seus filhos. A minha sabedoria, ela é medida não na beleza das palavras, mas no resultado que fica aos que vêm depois de mim. E quando vos perguntarem, mas o que significam essas pedras para vocês? Eu tenho que saber transmitir o que significa. Porque é estas palavras que vão moldar. E Jesus protestou, ele disse: uma geração apática, não pergunta, não quer saber. Mas a sabedoria de cada geração está na medida do fruto que ela deixar. Paulo, ele dá 2 conselhos pequenos. E estou começando a ir para o fim. Aos Colossenses, ele escreve: pais, não irriteis os vossos filhos. Ou outras Bíblias diz: não provoqueis a ira, para que não desanimem. Sabe quando a gente provoca uma pessoa ou irrita? Quando a gente ultrapassa os limites daquela pessoa. Teus filhos, teus discípulos, eles têm um limite. Não, mas está escrito. Sim, está escrito muita coisa na Bíblia. E meu filho, meu querido, meu irmão, minha irmã, amigo que está nos visitando, Deus também sabe muito mais do que eu e tu o que nós devemos fazer. Mas Ele nos dá em doses homeopáticas, à medida que conseguimos suportar. Pais, não irriteis os vossos filhos. Aos Efésios, ele diz: pais, instruí os filhos no ensino e disciplina do Senhor. Se tu não sabe qual é a disciplina de Deus, como Deus trabalha, olha para a tua vida. Deus alguma vez veio e te amassou? Deus alguma vez veio e te humilhou? Não.
Ele nos confronta. Ele nos confronta. Jesus mesmo disse, e está registrado em João, as minhas palavras são espírito e vida. A palavra de Deus, quando ela é falada, ela não é como nós seres humanos, que eu estou reproduzindo o que Deus um dia revelou para Josué. Eu estou trazendo isso para os nossos dias, eu só estou reproduzindo, eu não estou criando nada. Mas a palavra de Deus, ela não é reproduzida, ela é uma palavra nova, ela cria, ela é espírito, e quando ela toca, ela cria algo dentro do ser humano. Resistência, porque ele não quer se humilhar, ou sabedoria, porque a pessoa se humilha e a luz entra. É assim que Deus quer. Minhas palavras são espírito e vida, paz. Não provoque, ensine, admoeste, como Deus faz com vocês, como Deus faz conosco, dando palavras em espírito e com vida. Você nunca sentiu no coração de falar com seu filho, com sua filha, acerca de alguma coisa? Nunca brotou aqui dentro aquela necessidade de dar uma volta, convidar para um café, dar um passeio, ir pescar, acampar, tomar um chimarrão, enfim, não sei fazer o quê, fazer um trabalho junto, para nascer a conversa, para tu poder falar o que tu sente. Mas pastor, eu não sei o que dizer. Não te preocupa, tu não precisa elaborar. A palavra de Deus é espírito e vida. Fale do que tu sente. E deixa o choque acontecer na pessoa. Porque ela provoca a vida. As minhas palavras são espírito e vida. Ela provoca. O ouvinte tem que decidir se quer ou vai rejeitar. Conclusão. A irmãzinha já veio aqui para fazer o fundo, eu já sei que está na hora, ela está dizendo, chega, Ademir. Queridos, pais, preparam o terreno. Quem faz a obra dos nossos filhos não é a igreja, é o Espírito Santo de Deus. Não jogue os filhos de vocês no colo da igreja. É o Espírito de Deus que precisa falar com nossos filhos. Pais abrem caminho. Aqui eu quero dar um exemplo. Isso aqui é meu filho e aqui estou eu, do lado. Só que eu vou indo na vida, estou ficando velho, já tenho muito mais experiência. E o meu filho aqui tem um problema. O que o pai faz? O pai volta, não se transforma que nem criança, mas no coração ele volta para essa época, não da mesma idade, mas na época em que ele aprendeu de Deus o que o filho e a filha estão passando. E agora ele fala o que ele aprendeu de Deus. E não obriga. E ele volta para o seu lugar, porque os pais têm que viver as suas vidas e as suas guerras. E o filho agora recebeu a palavra. E o filho vai decidir se vai se revoltar, vai rir dos pais, ou vai se humilhar e aceitar. Isto é ser pai, isto é ser mãe.
Tu não precisa entrar numa crise e querer andar com roupinha de jovem e de piriguete para tu te sentir jovem. Não. Tu volta na experiência, porque eles querem uma referência. Quando vos perguntarem o que vos significam essas pedras, eles não perguntaram, pai, o que eu devo saber? Não, o que significa para ti ir no culto? O que significa para ti ser honesto? O que significa para ti servir a Deus? O que significa para ti? Pais, na verdade, a vida dos pais, as suas vitórias, seus aprendizados, são os altares que os pais levantam, que ficam como memorial. Mas pastor, e quando os pais errarem? Não te preocupa, o erro, quando trazido à luz, ele se transforma em luz. Isso é um princípio da Bíblia. Tudo que está nas trevas, até o bem, tem muito. Vocês sabiam? Eu ontem à noite estava fazendo uma visita para uma família e uma irmã contou como ela e o marido visitaram uma senhora enferma. Eu não sabia do caso. Uma resposta de oração, uma pessoa cheia de ferida, putrefando, porque ela ouviu aqui dentro uma necessidade, ela sabia que ela tinha que ir, ela e o marido foram, oraram. Uma semana depois, a ferida começou a secar. Pouco tempo depois, a senhora estava sã. Poucos meses depois, 6 meses, a vovó partiu para a eternidade, curada, levada aos pés de Jesus. Contou para o casal de irmãos da igreja as dores do passado que a prendia. Ela liberou perdão, e quando liberou perdão, viveu alguns meses e partiu. Mas esse bem não tem efeito quando ninguém fala, está na escuridão, está nas trevas. Agora, quando a gente erra e confessa, traz a luz diante de Deus, e diz para Deus, ou tem um irmão junto e a gente conta, aquele mal perde o seu poder. Por isso a gente confessa. Ele perde o seu poder. E aquilo que era para o mal, que era o gancho que poderia te segurar lá atrás, agora perdeu o ferrão, não tem mais autoridade. E aquele mal, que antes te prendia, agora é a tua arma. Porque quem nunca pecou e nunca errou, não sabe o que é a dor do erro e a restauração. É por isso que os anjos não pregam o evangelho. Homens e mulheres como eu e você, pecadores redimidos, que sabem na pele o que é pecar e entristecer a Deus, perdoados. Quando nós olhamos uma outra pessoa que ouve o evangelho, que entrega a sua vida para Jesus e é restaurada, tudo em nós se alegra, nós vibramos junto com ela. Por quê? Porque nós sabemos muito bem o que ela está vivendo, porque nós já vivemos. Pais semeiam respeito e recebem honra em troca. Pais semeiam esse amor com sacrifício e recebem obediência e apoio dos filhos. Pais semeiam integridade e recebem respeito em troca. Quero concluir com um exemplo. Pastor da Assembleia de Deus de Lajeado, pastor Fisch, muito querido, substituiu o pastor Aldino Krieger, que o senhor chegou a conhecer.
Pastor Fish, vendo que a sua igreja, e aqui eu quero voltar ao ponto de pais e filhos, para encerrar. Ele olhou para a sua igreja e viu que tinha pais e filhos. E um dia ele disse o seguinte, ele foi para os mais idosos e disse, eu vou promover uma reunião, e nós vamos fazer um jantar, e eu quero que vocês, pais, sentem com os jovens, e contem a história dessa igreja para esses jovens. Sem os jovens saberem, ele disse, jovens, eu vou fazer uma janta, todos vocês estão convidados, mas eu não quero que vocês sentem entre vocês, eu quero que vocês sentem com mais velhos, e perguntem para eles, qual é a história desta igreja? Há uns 2 anos atrás, o pastor da Assembleia de Deus de Cachoeirinha fez um encontro, e alguns dos nossos estavam lá, e entre os nossos estava o Jairo Santos, que dirigiu o culto aqui hoje à noite, estava junto, e todos nossos de igrejinha sentados num bolinho, o pastor Mauro espalhou todo mundo e disse, vamos procurar alguém, e o Jairo sentou com um senhor idoso lá de Lajeado, e o Jairo, observador como é, vendo aquele programa de jovens, viu aquele senhor idoso, um presbítero, perguntou para ele, como o senhor se sente nesse programa de jovens? Ele disse, eu me sinto muito bem, porque quando eu era jovem, alguém fez igreja para mim. Hoje, eu faço igreja para a próxima geração. Quando te perguntarem, papai, o que significa esse negócio lá na igreja? Talvez você nunca teve interesse pelos seus filhos. O grande milagre hoje à noite é tu tirar da escuridão do teu coração a indiferença e conta para Deus. Para de esconder, traz para a luz. Quem vai perder o efeito? Teu coração vai se voltar para os pais, para os filhos, e os filhos vão se voltar para os pais, porque é a única maneira da bênção de Deus vir sobre a terra. Deus disse, quando o coração dos pais se voltar para os filhos, dos filhos para os pais, é melhor que seja assim, para que eu não venha ferir a terra. Deus vai abençoar quando as gerações. Talvez você desprezou seus filhos. Talvez você se lembre da vez que eles estavam ali e tu não deu tempo. Quem sabe hoje é noite de pedir um milagre e dizer, Pai, perdoa a minha negligência, me dá uma segunda oportunidade. Talvez você, amigo que está nos visitando hoje à noite, está dizendo, tá bom, eu vou para casa e vou mudar. Você não vai conseguir. Mas como que não, pastor? Porque isso não é um ato de decisão, é um ato de temor a Deus. Primeiro nós temos que nos dobrar diante de Deus. Eu um dia tive que conversar com os meus filhos. Eu tive que pedir perdão para eles, pela maneira que eu, como pastor, tratei meus filhos. Eu não expliquei. Tem coisas, eu também nunca fui pai, eu não sou nenhuma alma reencarnada, sou marinheiro de primeira viagem. Mas chegou o dia que o acerto de conta daquilo que eu estava devendo para eles tinha que acontecer. Hoje, eu estou tão orgulhoso. Minha filha, agora, sexta-feira, mandou uma foto no WhatsApp. Olha aqui, querem tomar café comigo?
ela tinha feito um bolo, bora, estou indo para a vigília da igreja, servindo a Deus. Meu filho tem uma célula na casa dele e participa aonde ele pode. Agora, recentemente ele mandou, o meu filho é muito seguro, né? Gostaram da palavra? Bonita, né? Seguro. Recentemente ele mandou um WhatsApp, disse ele: pai, depositei um dinheiro na tua conta, não é para ti, é para a mana, porque eu estou ajudando uma moça que está com câncer na cabeça, no cérebro, mas esse dinheirinho aqui, ó, eu estou mandando para a mana. De onde eles aprenderam isso? Porque um dia eles viram os pais fazer, e aquilo que trancava eles de ser, teve que ser acertado, e quando foi acertado, pá, liberou eles começaram a florescer. Hoje à noite, pai, hoje à noite, mãe, o convite está aberto, é só o que eu posso fazer por você. Vai ter homens aqui que não vão te perguntar, não vão te vasculhar, não vão rir de você. Eles vão orar com você. Eles vão interceder a Deus com você. E você peça para Deus reatar o direito de poder dizer para os filhos por que você carrega esse memorial na sua vida. Amém? Amém. Podemos ficar de pé.